senhor nunca esteve aqui, certo? Nós não estamos tendo essa conversa. O gerente do banco disse em voz baixa e devolveu o cheque com a mão trêmula. Dr. Ricardo ainda tentou argumentar, afinal, o não recebimento de um pagamento daquele valor representaria a ruína de seu cliente, uma cooperativa de produtores agrícolas da qual dependiam muitos trabalhadores e suas famílias. Porém, o gerente se manteve irredutível. Por favor, não insista, nesse caso eu não posso fazer nada. Boa tarde. O jovem advogado saiu da agência bancária e sentou-se num banco da praça para colocar as ideias em ordem. A empresa que emitiu o cheque sem fundos era uma beneficiadora de matéria-prima que comprou toda a produção de soja da cooperativa. Uma empresa que pertencia a Elias Martins, conhecido como Sheik, um homem que controlava com mão de ferro o contrabando de veículos, drogas e armas dos dois lados da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O Sheik tinha várias empresas. Algumas apresentavam situação regular, outras tantas não. O cheque em questão era de uma empresa que estava em situação regular. Uma SUV escura deslizou em volta da praça e parou por um instante diante do Dr. Ricardo, antes de seguir silenciosa. O relógio da praça marcava 15 horas e 50 minutos quando ele se dirigiu ao fórum para ajuizar uma ação de execução do cheque. Não encontrou boa vontade lá. Uma prova do poder oculto do dono da fronteira que impunha temor a todos. Aturdido, Dr. Ricardo voltou ao hotel, onde se reportou ao Carlos, diretor financeiro da cooperativa. No final da tarde, receberam um telefonema. Um homem que não se identificou comunicou que o Sheik iria recebê-los em sua residência naquela noite, às 20 horas. Para se prevenir, Dr. Ricardo guardou o cheque no cofre do hotel e deixou avisado na portaria que se eles não voltassem até às 23 horas, que entrassem em contato com o seu escritório porque fatalmente estariam correndo perigo. Na hora combinada, o carro passou para buscá-los. O motorista e o acompanhante, além de um seco boa noite, nada mais disseram durante um longo trajeto até uma mansão cercada por um muro alto. Um pesado portão elétrico se abre e dois homens armados com metralhadoras observam o carro, que entra devagar. Dentro da mansão, um segurança os levou a um grande escritório e pediu que aguardassem. Pouco depois, por uma porta dos fundos, entrou Elias Martins, o Sheik, e perguntou: "Quem que é o representante da cooperativa?" "Eu já vou avisando que eu não quero conversa com advogado não, viu?" Carlos, o diretor financeiro, se aproximou da mesa onde o Sheik estava sentado e Dr. Ricardo acompanhava firme e destemidamente o seu cliente, disposto a exigir o cumprimento da obrigação de pagar a dívida. O chefão, em tom amistoso, iniciou uma conversa de temas genéricos, mas não tocou no assunto do cheque sem fundos. O diretor financeiro apenas ouvia. Passados quase 10 minutos, o advogado respirou fundo, se aproximou da mesa e disse: "Eu peço que o senhor me desculpe, Sr. Martins, mas estamos aqui por causa de um cheque emitido por uma das suas empresas que foi devolvido e que..." O chefão interrompeu. "Você tem peito, rapaz? Olha, eu quero te avisar que a sua viagem é longa e que você pode sofrer aí um acidente, viu?" O Dr. Ricardo ignorou a ameaça e, em voz firme, respondeu: "Eu peço que o senhor coloque essa questão na sua consciência. Porque o valor do cheque é muito alto e põe em risco a sobrevivência da cooperativa. De minha parte, eu tomarei todas as medidas judiciais, inclusive criminais, para fazer justiça." Depois de um longo segundo de silêncio, o Sheik prosseguiu: "Ao final da minha conversa aqui com Carlos, eu vou resolver essa questão." Elias Martins anotou suas condições num papel, passou para o Carlos e pôs um ponto final na reunião. "Estamos conversados." No dia seguinte, a diretoria da cooperativa aceitou a proposta e incumbiu o Dr. Ricardo de formalizar a negociação. Dessa vez, a reunião foi marcada pelo Sheik em uma cidade fronteiriça, do lado paraguaio.
Dr. Ricardo não se intimidou, tomou um táxi e atravessou a fronteira. Ao chegar no local, não pagou a corrida e pediu que o motorista o aguardasse para trazê-lo de volta. Depois de uma longa espera, o advogado foi atendido e o acordo concretizado. Ao sair de lá, o advogado viu que o táxi não estava à sua espera. O motorista preferiu perder o dinheiro da corrida a esperar na porta do escritório do poderoso chefão. Dr. Ricardo teve que voltar a pé. Caminhou receoso de sofrer qualquer tipo de agressão e, ao atravessar a fronteira, pegou um táxi que o conduziu até o hotel, onde constatou que a primeira parcela havia sido depositada. No final do prazo combinado, o acordo foi cumprido e o cliente recuperou o prejuízo. E o Dr. Ricardo devolveu o cheque ao Sr. Martins, o dono da fronteira. Graças à coragem do jovem advogado, o problema foi resolvido. Sem advocacia, não há justiça.